Olá, gente, bom dia, bom dia, bom dia. Então, hoje nós vamos começar a nossa, vamos falar um pouquinho sobre o ferro, que é muito importante, tá? Para quem trabalha com ozonoterapia, a questão do ferro, ela é muito importante. Nós temos que saber, aliás, nós precisamos saber todos os parâmetros, né? Todos os parâmetros. Mas o ferro, ele é muito importante, né? Porque o ferro, ele é um oxidante. E quem trabalha com ozonoterapia tem que ter essa expertise de saber como trabalhar com ferro, saber como trabalhar, né? Com as questões do ferro, saturação da transferrina, ferritina e também o fibrinogênio, certo? Então, nós vamos ver aqui, vamos falar um pouquinho aqui do ferro. Então, deixa eu passar o slide aqui. Então, vamos falar aqui, o que é o ferro? O ferro sérico, né? A denominação, o ferro, ele é um nutriente, né? Nós sabemos que ele é um nutriente, que ele é muito importante, né? Na fixação do oxigênio na hemoglobina. Então, para ver o transporte ali, né? Para todo o nosso corpo. Ele faz parte do processo de formação ali das hemácias e ele ajuda na formação de algumas enzimas importantes para o nosso corpo, né? Então, o ferro, o sérico, tem o objetivo ali de verificar a concentração de ferro no sangue de uma pessoa, certo? E sendo ali, é possível identificar se há alguma deficiência, se há uma sobrecarga ali do ferro, desse mineral, né? E que pode, o ferro, a ausência de ferro, pode ocasionar muitas deficiências nutricionais, como anemias, né, problemas no fígado, né, dependendo da quantidade ali do ferro existente ali no organismo, né. Então, a dosagem do ferro sérico, ela pode ser indicada ali para investigar todas essas patologias ali que nós falamos, até distúrbios gastrointestinais, né, algumas alterações, como eu falei, infecções também, certo? Então, normalmente, a dosagem de ferro sérico, ela é solicitada e ali, quando se pede ali um hemograma, não, o médico pede um hemograma e vai se verificar, como nós falamos aqui, a quantidade ali de hemoglobina, né? Aí vê-se também a ferritina, vê-se também o ferro sérico, né? Então, para isso, basicamente, que é importante pedir. Então, a finalidade ali, por exemplo, da ferritina, da transferrina, ela tem a função de transportar o ferro para a medula, transportar o ferro para o baço, fígado e para os músculos, né? Então, por isso que é muito, muito importante nós estarmos verificando a ferritina. E os valores de referência, né? Então, nós temos aqui crianças de 40 a 120, homens isso é o ferro, de 65 a 175, e mulheres de 50 a 170. Esses são os valores. Agora, a gente tem um detalhe importante a ser falado, que ferro acima de 100, a gente descarta uma deficiência de ferro, tá? Acima de 100. Se tiver algum marcador inflamatório ali, como um PCR, que está ali acima de 3, né? E descartar, assim, 25% a 35% da ferritina. Por exemplo, se eu tenho uma ferritina de 300, aí eu vou multiplicar por 0,35, né? Vai dar, 300 vezes 0,35 vai dar 105. Então, esse seria o valor da ferritina, excluindo assim, ali o aumento causado, né? A gente exclui o aumento causado pela inflamação. Então, ferro alto também, né, excesso de ferro no organismo, ele gera as reações de Fenton. O que é? E essas reações de Fenton, ela aumenta o estresse oxidativo, né? Então, quem tem ferro alto tem um estresse oxidativo muito alto. Então, essa reação de Fenton é uma reação redox, né, onde o radical hidroxila, ele causa uns danos no DNA e no RNA. E as proteínas, lipídios, membranas celulares, do núcleo mitocondrial ali, tá? Então, o que acontece? O ferro sérico, quando está... tá, mostrando aqui um pouco falando um pouquinho do ferro sérico, quando ele faz essa reação de Fenton aí, ele aumenta aí o quê? A inflamação. E aumentando a inflamação, ele aumenta a hepcidina. Ele vai bloquear a ferroportina e vai impedir a saída do ferro
da ferritina, tá? Dos macrófagos ali e suas absorções ali nos eritrócitos, né? Então, a ferroportina, gente, ela é o receptor da epsidina. E a interação de epsidina e ferroportina, ela controla os níveis de ferro nos enterócitos, né? Nos hepatócitos e também nos macrófagos. Então, essa relação é muito importante. Então, excesso de ferro aumenta a ferritina, aumenta a saturação da transferrina, ferro sérico. Transferrina também a capacidade, né, de ligação do receptor da transferrina, né? Então, é muito importante, por isso que o ferro, ele é muito importante. Ele tem o seu papel no nosso organismo, é muito importante, mas também o excesso dele causa um dano muito grande. Mas se eu tiver um ferro sérico, um ferro, aqui no caso, né, aqui eu já até falei, né, da reação de Fenton e tudo mais. Então, se eu tiver um ferro sérico baixo, né, então a quantidade ali de ferro sérico baixa, ela pode ser precedida de alguns sintomas, né? Então, quais são esses sintomas aí? Cansaço excessivo, né, dificuldade de concentração, né, o paciente vai ter essa dificuldade de concentração, o paciente vai ter pele pálida, vai ter queda de cabelo, falta de apetite, fraqueza muscular, tonturas, né? Por exemplo, toda essa, o paciente vai ter toda essa sintomatologia. Então, é engraçado que o ferro baixo, ele tem queda de cabelo. E também na ferritina alta, ou no ferro alto, você também pode ter essa queda. Então, tem que estar equilibrado, né? Então, a gente vai ter uma diminuição aqui, né, da quantidade de ferro consumido diariamente, fluxo menstrual intenso, né, alterações no processo de absorção de ferro pelo organismo, infecções crônicas, neoplasias, gravidez, né? Então, a principal consequência do ferro sérico baixo é a anemia ferropriva, né, que acontece quando há diminuição da falta do ferro ali no nosso corpo, né? Então, vai ter esse tipo de anemia, ele pode acontecer tanto devido à diminuição da quantidade de ferro ali no meu organismo, do ferro que eu consumo diariamente, como também com a alterações gastrointestinais, né, que formam a absorção do ferro mais difícil no meu organismo. Mas se o meu ferro está baixo, o que é que eu vou fazer, né? Quando eu faço o exame e dá essa alteração, eu vou primeiro consumir alimentos, né, que são ricos em ferro, carnes, vegetais, né? Uma coisa que nós devemos salientar é a questão dos veganos, aquele paciente que não come proteína. Então, geralmente, esse paciente ele sempre tem um ferro muito baixo. Então, vai ser necessária a suplementação desse ferro, tá? E também deve ser feita, pode ser também feita através do uso do Noripurum, que vai dar esse aporte para o paciente com relação ao ferro, né, para dar esse aporte, esse aumento, né? E quando eu estou com ferro sérico alto, né? Então, quando os níveis do meu ferro estão aumentados, pode também surgir sintomas, alguns sintomas também, né? Então, posso ter dor abdominal, dor nas articulações, problemas cardíacos. Por que eu tenho problemas cardíacos? Porque o ferro, gente, ele aumenta o fibrinogênio. Aumentando o fibrinogênio, eu vou ter, o meu coração, ele vai ter que fazer um esforço maior para bombear o sangue para o meu corpo. Então, isso vai acontecer e pode dar até um infarto, uma parada cardíaca, porque gera uma sobrecarga muito grande no coração e o coração não vai aguentar e acaba tendo uma parada cardíaca. Isso é uma coisa que acontece muito com pacientes que são, como se diz, atletas que tomam muita testosterona, pacientes que têm testosterona muito alta, geralmente tem um ferro muito alto, ele sobrecarrega muito o coração. Às vezes a gente escuta, né, que viu um atleta, um atleta que ele teve uma parada cardíaca e morreu, né, por quê? Ferro, muito uso de testosterona e acaba sobrecarregando ali o coração. Mas o ferro alto, né, ele também pode dar queda de cabelo, diminuição do libido também, né, fraqueza, fadiga pode acontecer, cansaço. Então, o ferro sérico alto, ele pode vir por alimentações que estão ricas em ferro, o paciente já tem uma hemocromatose, uma anemia hemolítica, intoxicação por ferro, doenças
do fígado, como cirrose hepática, por exemplo, né? Transfusões de sangue sucessivas também pode dar. E, além disso, né, o aumento do ferro cétrico, ele pode ter como consequência da suplementação excessiva de ferro, o aumento do consumo suplementar ou alimentos ricos em B6 e B12. Então, é bom fazer, né, saber como que está a sua B12. Às vezes, a B12 está muito alta, e aí pode ser esse aumento de ferro aí. Mas o que que eu vou fazer? O que que eu faço quando o meu ferro está alto, né? O tratamento é diminuir a quantidade, né, de ferro cétrico, e ele varia, assim, dependendo da causa desse aumento, né? Aí nós vamos fazer uma alteração na dieta, medicamentos quelantes, né? Pode também atrair, você pode fazer medicamentos que são quelantes, ele pode atrair o ferro, e também, medicamento quelante, gente, são aqueles que eles se ligam, né, ao ferro, e não deixa que ele fique acumulado ali no organismo. Mas também, você pode estar fazendo o quê? A sangria. Você pode estar fazendo uma sangria. E essa sangria, né, você pode estar retirando o ferro, fazendo com a sangria, né, tirando o sangue, e esse sangue pode estar abaixando aí, certo? Bom, vamos falar aqui também da transferrina. O que que é a transferrina? Bom, a transferrina ela é uma proteína, principalmente, ela é produzida pelo fígado, e ela tem como principal função transportar o ferro para a medula, né? E baço, fígado e músculo, né? Mantendo ali o bom funcionamento ali do organismo, certo? E quais são os valores normais da transferrina no sangue? São homens de 215 a 365 e mulheres de 250 a 380. Então, para que serve, né, a, a transferrina? Para que ela serve? A transferrina, ela o médico, geralmente, pede a transferrina para diagnosticar anemias, né? Microcísticas, anemias microcísticas são aquelas que são caracterizadas com as hemácias que são menores, né? Hemácias que são menores ali no corpo, né? Então, geralmente se pede para ver, tá? E, geralmente, quando vai fazer, e também para saber a como que esse ferro está sendo transportado pelo organismo, né? Como ele está sendo levado, se ele está carregando para a hemácia direito. Então, aqui são as anemias microcísticas, né? Então, eu tenho aqui, como que vai se caracterizar? Se eu tenho uma anemia ferropriva, o meu ferro sérico vai estar baixo, a minha transferrina vai estar alta, a minha saturação da transferrina vai estar baixa e a minha ferritina vai estar baixa. Se você pegar esse parâmetro aqui, tá? O paciente vai ter uma anemia ferropriva. E anemia por doenças crônicas? Meu ferro sérico vai estar baixo, minha transferrina vai estar baixa, a saturação da transferrina está baixa e a ferritina está normal ou aumentada. E na talassemia, meu ferro sérico vai estar normal ou aumentado, minha transferrina vai estar normal ou diminuída, a saturação da transferrina vai estar normal ou aumentada, e a ferritina vai estar normal ou aumentada, tá? Então, esses são os parâmetros da talassemia. E na anemia sideroblástica, o ferro sérico vai estar alto, a transferrina vai estar normal ou diminuída, a saturação da transferrina vai estar alta, e a minha ferritina vai estar alta. Então, se vocês pegarem pacientes com esses parâmetros, então você já sabe aí como diagnosticar um tipo de anemia, né? Então, o índice de saturação da transferrina, o que que significa, né? O índice de saturação da transferrina, ela corresponde ao percentual, tá, da transferrina que está ocupando ali pelo ferro. Então, em condições normais, ela fica de 20% a 50% dos locais de ligação da transferrina tá ali ocupado pelo ferro. Então, no caso da anemia ali, da anemia ferropriva, por exemplo, o índice de saturação da transferrina ela está baixo ali, devido à pouca concentração de ferro que está disponível ali no sangue. Ou seja, o organismo ele passa a produzir mais transferrina na tentativa de captar o máximo de ferro possível para levar para os tecidos ali, tá? Mas cada transferrina transporta menos ferro
do que ela deveria transportar ali. E ali, o que significa ali uma transferrina alta? A transferrina alta, normalmente, ela é percebida na anemia, né, por falta de ferro ali, que é a anemia ferropriva, né? Então, na gravidez ali, por exemplo, no tratamento com a reposição hormonal, principalmente no estrogênio, ela pode estar acontecendo esse tipo aí de anemia, tá? Então, e o que significa também a transferrina baixa? A transferrina baixa, ela pode acontecer em algumas situações, né? Talassemia, né? Anemia sideroblástica, inflamações, né? Situações que o paciente pode ter uma perda de proteína, como infecções crônicas, queimaduras, por exemplo, doenças hepáticas, renais, neoplasias, nefrose, desnutrição, tudo isso pode causar uma ferritina baixa. Então, além de tudo isso, a concentração de transferrina no sangue, ela também pode estar diminuída na anemia por doenças crônicas, né, que é um tipo de anemia que normalmente acontece com pessoas que estão hospitalizadas, né, que têm doenças infecciosas, né, inflamações, né, ou neoplasias, ela pode estar acontecendo, certo? É, já estou até antecipando aqui, né? A gente já falou. E vamos falar aqui da ferritina, né? A ferritina, o que é a ferritina, gente? É uma proteína que é produzida pelo fígado, responsável pelo armazenamento do ferro no organismo, que é fundamental para a formação da hemoglobina e das hemácias, né? Então, dessa forma, o exame de ferritina, ele é útil para a gente avaliar o excesso de ferro no nosso organismo, certo? Então, a gente faz ali o hemograma, um médico pede, né? E ele é útil também para diagnosticar as inflamações e as infecções, né? Então, os valores aqui de referência, né? Já falei quando ele é indicado, ele é um marcador de inflamação, tá? A ferritina é um marcador de inflamação. Então, pacientes que têm ferritina muito alta, ele tem um estresse oxidativo muito alto, entendeu? Então, quais são os valores de ferritina? Se a gente for seguir, gente, o valor ali, né? Se a gente for seguir, eu vou voltar aqui um pouquinho, que eu acho que eu antecipei muito aqui. Aqui. Se a gente for seguir os valores normais dos laboratórios, porque a gente sabe que como é que o laboratório faz faz o seu valor de referência. Como que isso é executado? Ele faz como se diz, um gráfico, né? Um gráfico, faz uma marcação meio que sazonal da região, né? Então, eles pegam duas formas. Né? Primeiro, eles pegam pessoas que têm o índice, né, dessa ferritina muito alta e faz uma marcação, às vezes, pessoas que estão acometidas, que estão doentes, que não é o método normal para fazer, e tiram uma média. E eles pegam pessoas jovens, por exemplo, jovens de 20 a 28 anos, e faz um gráfico, tá? E tira os extremos, né? As extremidades eles tiram, e aquela população que está ali, eles dizem, essa população tem eles fazem de 20 a, por exemplo, 20 a 330 de ferritina. Gente, isso não é parâmetro, tá? Porque esse parâmetro de se verificar nesses gráficos, eles não são uma forma correta. É uma forma que os laboratórios utilizam, mas na nutrição funcional, isso não funciona. Isso não funciona. Então, eles dizerem que uma ferritina de 23 a 336 para a mulher é normal, e homens de 11 a 36 não é normal. Se você bota uma mulher com uma ferritina de 23, essa mulher está morrendo, está cansada, você entendeu? Então, uma ferritina normal para uma pessoa, uma mulher, a gente vai colocar aí de 100, como eu falei, né, de 90 até 300, é uma ferritina normal, né, para um homem também ali, os laboratórios falam que de 11 a 306 é uma ferritina normal, nunca, né, nunca que é uma ferritina normal, uma pessoa que está com ferro de 11 está morrendo, né,
Então, esse índice, esse cálculo por índice populacional, isso é falho. O cara vai lá, né? Esse cara que foi lá fazer esse teste para ver a, a, a quantidade, né? Esse cara de 20 a 28 anos, ele bebeu no dia anterior, você entendeu? Ele foi para farra, ele fumou, ele fez todas as coisas e no dia seguinte foi colher o exame, tá errado. Foi participar da pesquisa, tá errado. Então, normal mesmo, você considerar o início de 80 a 100, ou de 100 até uns 350, 330 por aí, é uma ferritina que é considerada normal. Eu já falei que ele é um marcador inflamatório, né? Então, a ferritina alta. Um detalhe também, que quando você encontra a ferritina alta, tá, gente? É, Geralmente é bom estar pedindo também o TGO e o TGP, as enzimas hepáticas, né? Para a gente ver como está a sobrecarga também no fígado, né? Porque quando essas dosagens de ferro 7, transferina, em alguns casos, existe pode acontecer que essas enzimas hepáticas estejam altas também, tá? Então, é bom dar uma olhada, porque como ela é responsável pelo armazenamento do ferro, a ferritina ela também é considerada, né, esse marcador, né, de inflamação. Então, é muito importante também pedir essas enzimas hepáticas para saber se esse paciente não tem algum problema aí hepático também. Bom, então, e quando a ferritina está alta? Quando que eu vou diagnosticar, né, esse acúmulo, né, excessivo de ferro ali dentro do organismo? Na COVID, né, a gente acompanhou na COVID que a ferritina das pessoas estava muito alta, né? Na anemia, todo mundo da COVID estava sempre, o ferro estava bem alto, a ferritina estava bem alta, né? O fibrinogênio estava alto. Então, na anemia hemolítica, na anemia megaloblástica, nas doenças hepáticas alcoólicas, tá? Linfoma de Hodgkins, infarto do miocárdio em homens, tá? Então, lembra que eu falei dos atletas? Mulher também acontece, tá? Atleta também acontece. Leucemia e na hemocromatose, certo? E um detalhe que também é importante, que quando o paciente tem uma ferritina alta, ele vai ter dor nas articulações, cansaço, falta de ar, tá? Dor abdominal. Então, tudo isso pode estar acontecendo com um paciente que tem uma ferritina alta, tá? Então, nós temos que fazer aqui o quê? A sangria, né? A sangria nesse paciente, para que essa retirada de sangue, para que essa ferritina possa ser retirada ali, tá? É, certo? E lembrando também que a grávida, né, mulheres que estão grávidas, ela pode ter uma ferritina baixa na gravidez, porque devido ali à quantidade de sangue e da passagem ali do ferro para a placenta ali para o bebê. A grávida ela pode ter a ferritina baixa, tá? E na ferritina baixa, o que pode estar acontecendo na ferritina baixa? Uma anemia ferropriva, hipotireoidismo, né? O sangramento gastrointestinal, sangramento menstrual intenso, alimentação pobre em ferro e vitamina C pode estar dando, né? Essa anemia. Quando esses índices da ferritina está baixo, significa que o fígado, nosso fígado ele não produz a ferritina, já que o ferro disponível ali para ser armazenado, ele está pouco, né? Então, os níveis de ferro estão baixos. E aí o fígado, ele não produz a ferritina, tá? Então, aí você não tem uma reserva disponível ali para estar produzindo. E o fibrinogênio, gente, o fibrinogênio, ele é muito importante. Ele é conhecido também como fator 1,
Ele é uma proteína sanguínea, né, produzida pelo fígado, que desempenha um papel importante na coagulação do nosso sangue. Então, quando o fibrinogênio não funciona corretamente, ou quando ele está ausente ali, com um nível muito baixo, um coágulo sanguíneo tem dificuldade em formar, né? Então, ele se converte, o fibrinogênio se converte em fibrina, tá? Pela ação ali da trombina. Então, os níveis altos de fibrinogênio, eles estão relacionados com trombose, independente de arterial ou venosa, tá? Então, o fibrinogênio também, ele é muito, a gente precisa muito dar uma atenção, porque os níveis de fibrinogênio alto, ele pode estar relacionado a isso, a trombose, se arterial ou não. Então, quais são os níveis ideais de fibrinogênio? Eu tenho de 200 a 400 microgramas aí por decilitro, tá? Então, é muito importante a gente estar observando. Então, qual é a deficiência? Existe uma deficiência que se chama deficiência do fator 1, que é uma deficiência do fibrinogênio, né? Então, é uma doença congênita, tá? É um distúrbio hemorrágico, ele é hereditário, raro, tá? E ele ocorre quando o corpo é incapaz de produzir o fibrinogênio, né? Que é também conhecido como fator 1. E é suficiente ali para formar coágulos sanguíneos ali e interromper ali uma hemorragia. Então, a gente precisa, é uma doença que é congênita, né, e é muito rara, mas que existe. Então, vai ocorrer sangramento das gengivas, hemorragias nasais, hemorragias excessivas do estômago, hemorragias excessivas do trato geniturinário, hemorragias excessivas do cérebro, né? Então, é uma doença muito complicada, né? Essa doença aí deficiência do fator 1. Bom, então, por que nós precisamos ver esses parâmetros antes de aplicar o ozônio no nosso paciente? Como nós falamos, o ferro, ele é um antioxidante, entendeu? O ferro, ele é um antioxidante. E por ser um antioxidante, ele vai juntar com o ozônio, que também é um oxidante, e vai lesar os meus mecanismos de defesa, tá? Então, eu vou criar ali, um parâmetro ali do ferro, onde vai ter aquela, não vai ter aquela sinergia, né? Eu estou usando ali o quê? Dois antioxidantes ali dentro do organismo do paciente. Então, eu não posso ter esse acúmulo de ferro. Então, por isso que é importante, tá, gente? Quando eu for fazer o ferro, quando eu for fazer o ozônio, deixa eu aumentar aqui para mim entrar mais aqui com vocês. Quando vocês forem fazer o ozônio, é muito importante que vocês vejam esses parâmetros, certo? Esses parâmetros que nós acabamos de ver aqui. Muito importante mesmo, tá? Então, é isso. Antioxidante com oxidante não se pode. E, da mesma forma, se o ferro estiver baixo, tá? Muito baixo. Eu vou suplementar primeiro esse paciente, tá? Vou fazer um Nori por 1, umas 5 sessões de Nori por 1, e vou pedir um novo exame para ver quanto que está esse ferro, e depois eu entro com o ozônio. Mas sempre assim. Eu nunca vou fazer ozônio antes desses parâmetros desses pacientes, tá? Ou eu faço sangria, no caso de alto, ou eu suplemento quando o ferro está baixo, certo? Bom, então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, tá? E a próxima aula nós vamos falar sobre a vitamina B12, que também é muito importante, certo? Um grande abraço para vocês.